queridos, lição 13, tá? A lição 13, ela fala assim: um mundo sem significado gera medo. Gente, medo é o que a gente mais tem, né? A gente tem medo de ficar sem suprimento, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de envelhecer, a gente tem medo de doenças, muitas formas de doenças. A gente tem medo de tantas coisas, tá? Então esse mundo sem significado que nós criamos, ele gera medo. Vamos seguir. A ideia para o dia de hoje é realmente uma outra forma da precedente, exceto pelo fato de ser mais específica em relação à emoção despertada. De fato, um mundo sem significado é impossível. Nada sem significado existe. Todavia, disso não decorre que não pensarás que percebes algo que não tenha significado. Pelo contrário, estarás particularmente propenso a pensar que o percebes. Então ele quer dizer assim, que esse mundo sem significado, ele é irreal. Ele é um mundo ilusório. E Joel sempre nos diz que o mundo que nós percebemos pelos sentidos, ele é ilusório. Não é que o mundo não exista. Não é que as coisas lá fora não existam. É que elas não existem da forma limitada que nós as vemos. Ela não existe da forma mortal, temporária, carnal, finita. Todas as coisas de Deus são infinitas e imutáveis, tá? Então, se você vê uma pessoa doente hoje e amanhã ela ficou curada, significa que aquilo foi uma ilusão, porque as coisas de Deus são eternas e imutáveis. E o Filho de Deus jamais adoece, jamais muda, jamais morre. Então, nós vemos um mundo lá fora irreal, um mundo sem significado, como eles estão aqui nos ensinando. O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados. Separados, gente, somos nós, tá? Não é separado do seu marido nem da sua esposa, tá? É separado de Deus, separado do próximo. O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados. Representa uma situação na qual Deus e o ego desafiam um ao outro quanto à autoria do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta de significado provê. O ego se lança freneticamente para lá estabelecer as suas próprias ideias, amedrontado que, de outra forma, o vazio possa ser usado para demonstrar a sua própria impotência e irrealidade, e somente nisso ele, o ego, está certo. Veja, a gente não consegue perceber as coisas de Deus, a menos que a gente se aquiete e que a gente não dê espaço para o ego. Então, sabendo disso, o ego, que é esse ser que se criou ao redor de nós, é esse ser que se criou dessa forma ilusória, essa pessoa que não existe, essa pessoa finita, essa pessoa mortal, essa pessoa que conhece o bem e o mal, se chama ego. E o ego, ele quer se fortalecer, trazendo mais e mais ilusões para nós, para nos prender nesse mundo ilusório que ele promoveu, tá? É essencial, portanto, que aprendas a reconhecer aquilo que é sem significado e aceitá-lo sem medo. Se estiveres amedrontado, é certo que dotarás o mundo com atributos que ele não possui e o apinharás de imagens que não existem. Para o ego, as ilusões são dispositivos de segurança, assim como tem que ser também para ti,
que te igualas ao ego. Então, enquanto nós estamos no mundo do ego, nós acreditamos nas seguranças que o ego que ele nos propõe, vamos dizer assim, tá? Você acredita que as câmeras em frente à sua casa são a sua segurança, vamos dizer assim, tá? Os remédios são as tuas seguranças, as tuas dietas. Então, todas essas coisas são assim. O ego, ele nos oferece a ilusão da doença e nos oferece a ilusão da dieta e nos oferece a ilusão do remédio e nos oferece... Então, vai cada vez nos prendendo mais dentro das ilusões, aonde ele traz o problema e ele traz essas soluções também que, na verdade, acabam não solucionando, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. A gente tem que olhar para isso sem medo. Aceitar que esse é um mundo sem significado, sem medo, tá? É isso que ele está mostrando. Os exercícios para o dia de hoje, que deverão ser feitos cerca de 3 a 4 vezes, por não mais de cerca de 1 minuto no máximo de cada vez, devem ser praticados de um modo um pouco diferente dos precedentes. Com olhos fechados, repete a ideia de hoje para ti mesmo. Então, abre os olhos e olha lentamente ao teu redor dizendo: tá, primeiro você vai fechar os olhos e você vai dizer: um mundo sem significado gera medo. Aí você vai olhar as coisas ao seu redor e vai dizer: eu estou olhando para um mundo sem significado. Tá? Abre os olhos e diz: eu estou olhando para um mundo sem significado. E depois você conclui, repete essa declaração para ti mesmo enquanto olha à tua volta. Então, fecha os olhos e conclui: um mundo sem significado gera medo porque eu penso que estou em competição com Deus. Vamos repetir. Fecha os olhos e diz: um mundo sem significado gera medo. Abre os olhos, olha ao teu redor e diz: eu estou olhando para um mundo sem significado. Novamente fecha os olhos e conclui: um mundo sem significado gera medo porque eu penso que estou em competição com Deus. Por que essa questão da competição com Deus? Gente, a questão é o seguinte: nós criamos também, né? Nós criamos também. O ego cria um mundo à parte de Deus. Então, nós pensamos estar em competição com Deus. E isso gera medo. Porque, na realidade, nós fomos feitos para ser co-criadores com o nosso Pai. Essa não é a nossa função. Criar parte do nosso Pai, criar ilusões não é a nossa função. A nossa função é criar realidade junto com o nosso Pai. Porque a nossa mente e a mente de Deus são uma só. Então, quando essa mente estiver conectada com Deus, nós vamos criar realidade, tá? Mas como nós estamos criando irrealidade, nós sentimos medo. Podes achar difícil evitar a resistência de uma forma ou de outra a essa declaração conclusiva. Qualquer que seja a forma que essa resistência possa tomar, lembra-te de que estás realmente com medo de tal pensamento por causa da vingança do inimigo, que não se espera que acredites nessa declaração a essa altura. E provavelmente a descartarás como prepóstera. Contudo, observa cuidadosamente qualquer sinal de medo, manifestado ou reprimido, que ela possa despertar. Então, essa declaração de que você está com medo porque você pensa que está em competição com Deus, tá? Pode te causar resistência, certo? Ele fala que é porque, na realidade, você está com medo da vingança do inimigo, tá, gente? Então, isso aí é uma coisa que ele está explicando aqui que você agora não está entendendo. O que ele está falando aqui é com relação ao fato de que ao você olhar para o mundo lá fora e julgar bem e mal, tá?
você está ofendendo, você está fazendo julgamentos e ofendendo o Filho de Deus. E aquela ofensa, ela volta como uma vingança para você. Eu vou lhe explicar da seguinte forma. Você julga que aquela pessoa é um ladrão, tá? Então aquele julgamento seu ofende a verdade sobre aquela pessoa, por ela ser um filho de Deus. Você não está vendo a verdade sobre ele. Você está vendo uma ilusão a respeito dele. E essa acusação que você faz, ela volta para você como uma vingança. Ou seja, você realmente vai atrair pessoas que vão te roubar. Isso vai ser uma forma de vingança, ou seja, de karma que você está gerando para si mesmo. Ele explica mais aqui embaixo. Essa é a nossa primeira tentativa em declarar uma relação explícita de causa e efeito, de um tipo que tu ainda és muito inexperiente em reconhecer. Não te detenhas na declaração conclusiva e tenta nem pensar nela, exceto durante os períodos de prática, no momento presente. Isso será suficiente. No momento presente, isso será suficiente. Então, veja. Fecha os olhos. Tá, o exercício é esse. Fecha os olhos. Um mundo sem significado gera medo. Abre os olhos. Olha ao teu redor. Eu estou olhando para um mundo sem significado. Perceba as coisas ao seu redor e depois fecha os olhos novamente e diga: um mundo sem significado gera medo porque eu penso que estou em competição com Deus. Esse exercício de hoje, gente, mesmo que você não esteja completamente entendendo, fica aí, tá? Continua que o que tem lá na frente é maravilhoso, tá bom? Namastê, até mais!